Olá, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de fé e reflexão da Palavra de Deus. Hoje, vamos mergulhar em um trecho muito especial do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, versículos 19 a 28. É um momento de profunda revelação sobre a identidade de João Batista e a sua missão de preparar o caminho para o Senhor. Então, prepare o seu coração, abra sua Bíblia e vamos juntos meditar nesta passagem que nos ensina tanto sobre humildade e propósito. Vamos começar com a leitura do texto sagrado. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, versículos 19 a 28. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: Então, quem és? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: Não. Disseram-lhe então: Quem és? Para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? Ele declarou: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados eram do grupo dos fariseus. Eles o interrogaram de novo: Então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes: Eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Isto aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que passagem poderosa, não é mesmo? Vamos agora refletir um pouco sobre o que ela nos diz. A cena se passa em Betânia, às margens do Rio Jordão. A fama de João Batista já era grande. Multidões iam até ele para serem batizadas, e sua pregação sobre arrependimento era forte e impactante. Naturalmente, isso chamou a atenção das autoridades religiosas de Jerusalém. Os sacerdotes e levitas, enviados pelos fariseus, vão até João com uma pergunta direta: Quem és tu? E aqui, meus irmãos, vemos a primeira grande lição desta passagem: a humildade de João Batista. Pensem bem. Ele era um homem influente, seguido por muitos. Ele poderia ter se aproveitado da situação, poderia ter deixado a dúvida no ar, ou até mesmo ter insinuado ser alguém maior do que era. Referindo-se a uma figura profética esperada, mencionada em Deuteronômio. A humildade de João é radical. Ele esvazia-se de si mesmo. Ele recusa qualquer título de honra que não lhe pertence. Ele não está ali para atrair os holofotes para si, mas para apontar para aquele que é a luz. Quando finalmente lhe pedem para se definir, para dizer o que ele é, João não fala de si mesmo em termos de grandeza pessoal. Ele se define através da sua missão, citando o profeta Isaías: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Que coisa linda! João se vê como uma voz, um instrumento. A voz não é a mensagem, mas o meio pelo qual a mensagem é transmitida. A mensagem é Cristo. A missão de João é preparar o terreno, aplainar as estradas e endireitar os corações para a chegada do Salvador. Isso nos leva a uma profunda reflexão sobre a nossa própria vida. Quantas vezes nós buscamos os primeiros lugares, os aplausos, o reconhecimento? Quantas vezes queremos ser o centro das atenções? João Batista nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir, em diminuir, para que Cristo cresça. Nossa missão como cristãos é ser essa voz que clama no deserto. O mundo de hoje é um deserto de fé, de esperança, de amor.
Isso nos mostra a consciência clara que João tinha sobre quem era Jesus. Ele não o conhecia plenamente ainda, mas o Espírito Santo já lhe revelava a santidade e a majestade do Filho de Deus. E ele faz questão de que todos saibam disso. Ele não quer que ninguém se confunda. A atenção não deve estar nele, mas em Cristo. E para nós, hoje, nós conhecemos Jesus. Ele não está mais no meio de nós sem que o conheçamos. Ele se revelou a nós nos evangelhos, na Eucaristia, na comunidade, na oração. A pergunta é: nós o reconhecemos verdadeiramente? Nós vivemos de acordo com a grandeza daquele que servimos? Ou, muitas vezes, como os fariseus, ficamos presos em nossas próprias regras, em nossas próprias lógicas, e não conseguimos ver o Senhor que age no nosso meio? Esta passagem do Evangelho de João é um convite poderoso à humildade e ao reconhecimento de Cristo. Assim como João Batista, somos chamados a ser testemunhas. Nossa vida deve ser um dedo apontado para Jesus. Em tudo o que fazemos, em nossas palavras, em nossas ações, a pergunta que devemos nos fazer é: isso está glorificando a mim ou a Cristo? João foi a voz, Jesus é a palavra. A voz passa, mas a palavra permanece para sempre. Que possamos endireitar os caminhos em nossos próprios corações, removendo o orgulho, o egoísmo e preparando um lugar digno para que o Senhor possa habitar e reinar. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, nós te agradecemos por esta palavra que acabamos de meditar. Agradecemos pelo testemunho luminoso e humilde de São João Batista, que nos ensina a diminuir para que o teu Filho Jesus possa crescer em nós e através de nós. Perdoa-nos pelo orgulho que tantas vezes fecha o nosso coração, a tua graça, e nos impede de reconhecer a presença de Jesus em nosso meio. Dá-nos a coragem de sermos a voz que clama no deserto do mundo de hoje. Que a nossa vida seja um constante apontar para Jesus. Que não tenhamos medo de confessar o nosso nada para que o teu tudo apareça. Concede-nos um coração humilde, capaz de se alegrar com o bem do outro, capaz de servir sem esperar reconhecimento, capaz de se sentir indigno, mas ao mesmo tempo profundamente amado e chamado por ti. Pedimos, Espírito Santo, que abras os nossos olhos para que possamos reconhecer Jesus em nosso dia a dia, no irmão que sofre, na beleza da criação, na palavra proclamada, e de modo sublime, na Eucaristia, que ao reconhecê-lo, possamos amá-lo e servi-lo com toda a nossa vida. Que a exemplo de João Batista, possamos preparar os caminhos do Senhor em nossos corações, em nossas famílias, em nossas comunidades e em nosso trabalho, endireitando tudo o que está torto pelo amor e pela verdade. Nós te entregamos nossa vida, nossas intenções e pedimos a tua bênção. Que possamos ser testemunhas fiéis do teu reino de amor. Tudo isso te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Espero que esta palavra tenha tocado o seu coração, como tocou o meu. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar com seus amigos e familiares e se inscrever no canal para não perder os nossos próximos encontros. Fiquem com Deus e até a próxima.